Bom dia a todos, prazer estar aqui de novo, né? E depois, daqui a algumas aulas, né, teremos a PEG lá no capítulo 5. Então, nós vamos começar hoje a estudar o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, e aí nós temos aí assuntos interessantes, né? Bom dia ao Almir, Ana Maria Gomes também, que já cumprimentou o Almir, a Flávia, Neustade, a Cremilda Decotelli, Álvaro, prazer, Álvaro e Thalita, a Valdete Henriques, né, a Zélia Monteiro, a Helenita, temos aí também a Zoé Ramos, a Miriam Peixoto, a Rita Barreto, a Zumira Bernardo, Luísa Maria Cabral, Silva Velasco, já um monte de pessoas aí conosco, né? Então já temos Natália Decotelli, Marcos Bernardo e vários outros irmãos daqui a pouco chegando. Então, nós temos hoje esse assunto, como nós falamos, que eu enviei para vocês. Nós vamos estudar os 6 primeiros versículos, né, do capítulo 4 da carta de Pedro, e aí nós vamos depois continuando, né, nos aprofundar nisso. Tem também a Cristina Valim, né? Então, já está na nossa hora, nós vamos começar com uma oração e depois nós vamos começar a falar sobre a nossa lição, né? Estudar a nossa lição propriamente dita. Nós temos vários assuntos, né, que são de nosso interesse. Nós temos enfermos, irmãos que já frequentaram bastante a nossa classe, como o pastor Elias Veloso. Temos outros enfermos da igreja, né, na própria cidade, no nosso país. Então, pessoas que nós conhecemos e outros até que não são conhecidas nossas. Então, nós vamos orar hoje por aqueles que nós conhecemos e vamos pedir a Deus também que conforte o coração daquelas pessoas que estão sofridas, né? Aí pelo interior do estado tem muita gente também que está sendo acometida do mal, muitas vezes por serem desavisados, não tomar os devidos cuidados, mas a verdade é que esse mal, ele está solto, né? E ele acaba também atingindo a todos. Então é importante que a gente esteja conectado, preocupado com todos aqueles que estão enfermos e os que estão curados também, para que possam uns auxiliar os outros, né? Talvez essa tenha sido uma das épocas da humanidade que mais as pessoas precisam, como outras épocas também que foram sofridas, né? Que as pessoas precisam partilhar e se preocupar com o outro. Faz muito parte da nossa lição aqui de hoje também, né? Então vou orar. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudar a sua palavra. Senhor, te pedimos que nos oriente, nos ajude, porque temos passado dias difíceis. Temos irmãos que estão enfermos, com diversos graus de gravidade, uns com mais recursos médicos, outros com menos recursos médicos. Mas sabemos que o médico dos médicos é o Senhor, que cuida de todos, que orienta a todos, que cuida, que provê aquilo que nós precisamos e que faz sempre segundo a sua vontade. Por isso te pedimos que nos oriente para que a nossa ação seja dentro da nossa medida, tudo que nós devemos fazer. Mas também te pedimos que aquilo que for da sua ingerência, da sua parte, da sua vontade, que o Senhor também faça e nos conforte quando não for possível atender às nossas vontades, assim, nos mostrando o que devemos entender. Sabemos que tem sido difícil para muitos, mas te pedimos, Senhor, que nos oriente, nos ajude e nos dê força para continuarmos nessa caminhada. Sabemos que muitas caminhadas foram longas durante a história e são relatadas na Bíblia. Para isso, te pedimos a mesma força que aquelas pessoas tiveram naquele período. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te pedimos também pelo entendimento dessa lição, para que ela possa ser atualizada para todos nós e que o conhecimento consiga nos ajudar
e ajudar a outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Temos mais alguns irmãos, né? O Benjamin, a Marli de Matos, a Rosa Sadalo, o Corino Decotelli. Os outros eu acredito que eu já tenha falado, não sei se a Rita Barreto tinha falado também. Então, já temos aí 20 irmãos e vamos começar a nossa leitura. Eu vou fazer a leitura primeiro na nova versão internacional, né? Ela tem uma linguagem mais fácil da gente compreender, mas às vezes também eu vou recorrer a outras versões aqui para alguma palavra, algum termo, né? Que a gente possa ajudar o entendimento um pouquinho mais completo, né? Eu vou fazer a leitura primeiro do 1 Pedro, capítulo 4, de 1 a 6. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Então, são uma passagem pequena, 6 versículos, mas tem coisas aqui de difícil entendimento para a gente, né? Então, como sempre, a gente precisa ter uma dedicação aqui grande para entender, né, a mensagem de Deus. Esse capítulo 4, irmãos, ele tem, assim, a gente pode dividir o estudo do capítulo 4 todo em 3 partes. Essa primeira nossa, que nós vamos estudar de 1 a 6, que ele trata, então, da nossa morte para o pecado. Então, como é que nós morremos para o pecado? Como que nós podemos perder o interesse pelo pecado? Essa é a primeira parte que nós vamos estudar, né? Depois, ele vai até o versículo de 7 até 11, né? Ele trata dos deveres entre os irmãos, como nós devemos nos comportar, nos ajudar, nos compreender, viver entre irmãos. Isso vai ser muito importante, né? É o que sempre nós procuramos fazer. E quando fazíamos presencialmente, né, indo ao templo, né, nas atividades da igreja, também isso nos ajudava bastante. Hoje em dia nós estamos precisando viver entre irmãos, mas distantes uns dos outros, a maioria de nós distantes, um ou outro consegue se encontrar, ou mesmo fazemos contatos, né, à distância. Então, é uma outra forma também de viver entre irmãos que talvez a humanidade nunca tenha partilhado, só talvez em alguns tempos de guerra, né, as pessoas tinham que se isolar, mas nós estamos vivendo uma época bem diferente, acredito, para a humanidade, né, que as pessoas têm que se manter, às vezes, na mesma cidade, uns sem ver os outros, né. Então, até parentes, pais, filhos, mães, idosos e tudo mais. A terceira parte seria o sofrimento glorioso por Cristo. Então, que o sofrimento por Cristo é glorioso. Então, nós vamos ver isso aí vai do versículo 12 até o 19. Tá? E aí, o capítulo 4, a gente vai estudar, então, em 3 partes. Essa primeira parte hoje, então, como nós devemos morrer para o pecado. Eu até coloquei um título, né, no texto que eu enviei para vocês. Por isso, vivam um novo, estimulados pelo exemplo de Cristo. Né? Isso é um texto da Bíblia Shed, e o grande teólogo já falecido, né, Dr. Shed, ele colocou esse texto, então, nessa parte de 1 a 6. Né? Eu entendi que o objetivo dessa passagem é
ele apresenta os cuidados que devemos ter com o nosso tempo, né, nas coisas de Deus, na vida, vivendo e usando o exemplo de Cristo. Então, como que nós devemos usar o nosso tempo? Tempo é tudo que a gente tem, né? É o tempo da nossa vida. É um tempo, uma coisa que não passa, né? Você perde, você não retorna mais, né? Você passou, acabou. Então, como que nós podemos aproveitar o nosso tempo nas coisas de Cristo e vivermos isso de forma intensa, né? Vivermos de forma intensa. A gente, é comum, às vezes, né? Existe uma ideia que se a pessoa se converter, isso é uma ideia mundana, né? Que se a pessoa se converter, a vida dele vai ficar sem graça, né? E porque na igreja, ou seguindo a Cristo, as coisas não têm graça, né? E nós sabemos que não é desse modo. Então, ele está aqui falando para a gente como que nós podemos, né, viver esse tempo nosso que nos resta de forma intensa, seguindo o exemplo de Cristo, né? O exemplo de Cristo. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, né? E o Pedro, aqui ele instrui os leitores dele, né, dessa carta, né, aos procedimentos dessa nova vida, como é que deveria ser a nova vida, né? Já que eles continuavam vivendo num ambiente contaminado, né? O ambiente deles era o ambiente antigo, o ambiente do pecado, de tudo que a gente vai ver mais adiante, no versículo 3. Então, eles precisavam mudar de vida, mas em torno deles a vida ainda não tinha mudado. Eles eram um grupo, nesse momento, pequeno, em crescimento, estava em crescimento, já estavam incomodando os outros, né, por causa do crescimento, mas eles ainda viviam um ambiente antagônico, um ambiente completamente diferente daquilo que eles agora tinham se convertido, que eles pretendiam viver. O ambiente era um ambiente nocivo. E nós sabemos que o ambiente ele influencia as pessoas, ele prejudica, né? Ele causa, né, danos às pessoas. Então, o ambiente precisa também ser modificado, e aí ele precisa ser modificado com o crescimento daquilo que é bom. E o Pedro, então, estava preocupado com isso. Como é que ele poderia dar instruções para as pessoas que tinham mudado de vida, mas viviam ainda num ambiente contaminado, né? E nós sabemos que o ambiente contaminado é tudo que nós não queremos, né? Nós vivemos hoje com essa doença aí, e qual é o problema? É quando você vai num ambiente contaminado. Então, você precisa se isolar do ambiente contaminado, senão você se contamina também. Então, da mesma forma, aqui com o pecado estava infestando aquela sociedade e Pedro, então, estava preocupado com isso. Não era só uma cidade, eram todas as cidades. Era a cultura daquela região, era a época. Naquela época se vivia dessa forma, né? Era o paganismo, as festas pagãs, né? E os valores desses ídolos, que não eram nenhum, né? Então, aí nós estamos aí com a PEG também, ó, dando notícias para a gente que ela chegou bem de viagem. A Márcia Cristina, também o Mário Linhares, Maria Marlene Furtado e Marcelo Cordeiro. Então, nós temos aí já com 37 pessoas, muitos identificados aí com mensagem. Mas então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos um ambiente, Pedro preocupado, né? Que o Pedro sempre foi muito zeloso, né, com os irmãos. Pedro era aquele apóstolo que tinha preocupação com os outros, né? Ele era muito afetivo, né, muito cuidador, né? Então ele estava aqui escrevendo essa carta preocupado, né, com esses irmãos passando a instrução para eles, né? E aqui no verso, vamos ler aqui de novo o nosso verso 1, está assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, né? Eu vou ler aqui numa outra versão, que é aquela versão da Companhia das Letras, que eu falei que é um professor lá de Portugal que traduziu, né? Essa versão dele está assim: tendo Cristo sofrido em carne,
armai-vos também vós com a mesma intenção, porque quem sofreu em carne desistiu do erro. Tá? E depois ele continua aqui para o 2, mas por enquanto vamos manter aqui, né? Nós estamos no verso 1 ainda. Então aqui, aqui nessa versão que eu tinha lido, da versão internacional, arme-se também do mesmo pensamento. Ele ali fala da mesma intenção, né? Então, a intenção já mistura um pouco o pensamento com a ação, né? Já é mais uma ação. E Cristo fazia isso. Ele falava o que ele pensava, né, como deveria ser, mas também agia. Então, aquela tradução ali, ela vai um pouquinho mais adiante, ela vai na ação, porque o pensamento você divulga ele, né? Você divulga, mas tem muita gente que escreve coisas e fala bonito, escreve bonito, mas não faz nada daquilo, né? Só pensa, são os pensadores. Então, não necessariamente ele implanta aquilo, ele executa aquilo, né? E a tradução aqui desse professor, eu também encontrei em outro lugar, ela fala da intenção. Então, fala da intenção. Então, a intenção, ela já envolve uma ação. E Cristo fazia isso. Ele tinha a intenção de fazer as coisas e ele fazia isso, né? E ele está falando aqui para a gente pode entender que essa vitória de Cristo, né, sobre o poder e castigo do pecado, ela então é compartilhada por todos que pela fé se identificam com ele e com seu sofrimento. Então, como que a gente, né, pode se armar e pode se comportar como Cristo, né? Como que a gente se identifica com ele? Como que a gente vai se identificando com ele, né? Então, a gente vai se identificando com ele por algumas características que eu vou ler aqui para a gente. Eu tinha colocado essa passagem para vocês aí naquele resumo, que é Romanos 6, de 1 a 11, né? 6 de 1 a 11. Eu vou ler rapidamente aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade da vida. Porque, se formos unidos com ele, na sua semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a carta de Paulo aos Romanos. E aqui ele está mostrando para a gente, né, como tem que ter essa mudança realmente, né? Então, a nossa semelhança com ele é exatamente no batismo, quando a gente aceita, né, o sacrifício dele por nós, e a partir desse momento, então, nós teríamos que mudar, né, o nosso comportamento. O comentário africano, né, eu até coloquei no texto para vocês, na página 1561, mas se procurar lá pelo comentário ao longo do texto que ele está estudando, você encontra fácil, né? Quem tiver o comentário africano, na página 1561, ele fala, né, que essa identificação nossa com o sofrimento de Cristo é em função de termos, né, aceitado o batismo. Então, a gente aceitou o batismo, a gente aceitou essa proposta de mudança, né? Aceitamos essa mudança. Então, com isso, a gente se identificou com Cristo, né? Então, essa identificação nossa está ligada ao batismo, né? E Pedro, também, nessa minha primeira carta, em 3,17, ele fala daqueles que sofrem por praticarem o bem, né? Então, você tem
aqui nessa versão, tem o 3,17 e o 3,18. Eu vou ler o 3,17 e o 18. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no espírito. Então, ele estava se dirigindo a essas pessoas, né, que poderiam estar sofrendo, ou poderiam vir a sofrer, né, em função de estarem tentando praticar o bem no meio de uma sociedade que tinha uma vivência diferente, né? Essa vivência deles era diferente, mas ele estava falando para eles que eles tinham esse compromisso, né? Tinham um compromisso. E Pedro aqui não estava escrevendo essa carta para todo mundo que poderia sofrer, né? Ele não estava falando para os sofredores, ele estava falando especialmente para aquelas pessoas que poderiam estar sofrendo por causa de Cristo, por causa exatamente da conversão, né? Que a gente pode sofrer por várias razões. Nós já conversamos isso aqui em outras ocasiões, já estudamos isso, né? Então, trocamos ideias a esse respeito. Pode passar sofrimento, não é exclusividade de ninguém, né? Então, isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, tem sofrimentos que a gente passa porque são coisas normais da existência humana, de oportunidades e coisas que acontecem, né? Às vezes por erro nosso, às vezes sem nenhuma participação nossa. Podemos ser vítimas também de coisas que não são agradáveis para a nossa vida, mas independente da gente ter contribuído para isso, isso não é o problema. O que ele está falando não é isso, ele está falando o seguinte: se vocês sofrerem por causa da conversão, por causa do novo modo de vida de vocês, então ele estava mandando instruções para isso, né? Estava mandando instruções para isso. E ele frisa muito bem, né, que a mudança de vida já ocorreu, né? Já ocorreu com o batismo. Então agora ela tinha que continuar firme, tinham que ser firmes nesse propósito, né? Nesse propósito aí. No verso 2, tá assim, né? É a questão do aproveitamento da vida, né? Eu já estou com ele impresso aqui mais fácil. Aproveitamento da vida. Para que no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Para que no tempo que lhe resta, Então, esse tempo que lhe resta, eu estive pensando, né? Ele pode ser um tempo grande, praticamente a vida toda. Tem vários aqui, né, que nasceram em lares cristãos e até batistas, e já foram, então, desde criança, né, conduzidos à escola dominical e passaram a vida toda na igreja, então já tiveram a oportunidade de viver muito mais tempo, né, junto com Cristo. Então, a vida proposta por Cristo. E então essas pessoas, quando ele fala aqui desse aproveitamento do tempo, né, para que no tempo que lhes resta, basicamente foi o tempo todo da vida. Então são pessoas que tiveram uma oportunidade melhor, né, e aceitaram a Cristo quando pequenos, ou conheceram a Cristo quando pequenos. Então já passam uma vida diferente, a vida toda já foi diferente, né? Já foi diferente. Agora, tem outros que vão aceitar a Cristo já com o passar do tempo, decorrido grande parte da vida deles. Bom, tempo é relativo, né? O tempo nosso terreno e o tempo da eternidade são completamente incomparáveis, né? Então, o fato de você se converter também mais tarde, pode ser até na hora da morte, ainda é válido, porque se ele não teve os benefícios de ter usufruído daquele conhecimento, daquela conversão durante a vida, daquela mudança de vida dele, né, poderia ter uma vida diferente, pelo menos ele vai passar a eternidade, né, de forma gloriosa. Então, é sempre tempo de conversão. A conversão ela pode existir em qualquer momento, né? Nós vimos até lá o ladrão da cruz, lá que na hora de morrer, ele reconheceu
a Jesus, né? E sabia da diferença de vida ali, do que cada um estava fazendo ali naquela cruz, né? Então, ali, ele foi o momento dele de converter e de ir para a eternidade, né? Junto com Jesus. E foi garantido ali para ele que ele iria, né? Então, mas não devemos deixar isso para a última hora, né? Nós não sabemos qual será o nosso comportamento na última hora. Então, a gente precisa aproveitar as oportunidades e ter a conversão. Aqui estamos falando entre convertidos, então é muito mais fácil, né? Mas o que está falando aqui é do aproveitamento do tempo. Devemos esquecer o tempo perdido. Aí, porque o que estava acontecendo ali? Eles tinham uma vida que eles já tinham passado toda errada, né? Tinham passado aquela vida errada. E aí, eles agora ficariam agarrados naquilo, né? Era como se você tivesse que tomar um banho, né? Você está todo sujo, todo embarreado, e de repente você precisa de um banho, né? Um banho e trocar de roupa e trocar de tudo para você ficar agora tendo uma nova vida, né? Uma nova vida. Ele falou assim: esquece essa vida, esse tempo que vocês perderam, né? Esquece isso, né? E agora vamos aproveitar a vida nas coisas de Deus. Eu, às vezes, todos nós aqui sabemos o que eu vou falar, às vezes você passa na rua, né? E às vezes nós temos muitos mendigos aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Então, temos bastante, ainda mais nessa época agora. E sempre tivemos, talvez até eles tivessem mais pedintes, mas tem os verdadeiros que não tem muito para onde ir e ficam na rua. E, logicamente, muito sujos, né? Sem trocar roupa, sem banho. Então, eles têm um aspecto, né? Que não é agradável nem para você chegar perto. Mas o que Pedro está falando para a gente aqui, mais ou menos, é isso aí. Você tem esse aspecto aí. Agora você tem que largar isso. Esquece esse negócio, né? Você vai tomar um banho, vai se arrumar, se desinfetar bem dessa vida que você tinha anterior, e agora você vai se vestir, e você vai mudar, e vai ter outro comportamento, e vai esquecer esse negócio aí, né? Você vai esquecer. Porque, na verdade, o pecado, ele faz isso com a gente, né? A gente se torna repugnante, né? A gente não percebe, mas aos poucos a gente vai se tornando, né, uma pessoa indesejável. Quantas pessoas nós temos visto na sociedade que aparentemente deveriam ter um bom aspecto e acabam causando um dano enorme, né? Então, essas pessoas se tornam repugnantes, são pessoas que, às vezes, a sociedade não quer chegar nem perto, né? Não quer chegar, ninguém quer chegar perto, ninguém quer ser mais amigo, ninguém quer conversar, ninguém quer falar, ninguém quer trocar um telefonema, porque aquilo pode trazer problema para você. Então, o que ele está falando é isso. Larga essa vida aí, que aparentemente, né, é uma vida interessante, mas, na verdade, perante uma vida limpa, perante Jesus, é uma vida repugnante. Então, não dá para manter a mesma vida que você tinha antes e seguir a Jesus. São coisas diferentes, coisas bem diferentes. Ele está falando que tem uma oportunidade da gente viver com alegria. Viver com alegria. Aí, então, é diferente daquele comportamento, né, que nós temos, que as pessoas falam, né, que então o crente ele não é alegre, ou que ele não gosta de festa, não gosta de nada, né? Então, ele gosta de tudo isso, só que as festas têm que ser festas decentes, né? Festas indecentes, o crente não vai gostar, não vai se sentir à vontade de estar no meio daquela festa, né? Então, é isso que é o negócio. E ele está falando o seguinte: vivam com intensidade as coisas de Deus. Então, é para viver mesmo, não é para... Você vai nascer, vai ter uma nova vida, e aí é para viver com alegria, com alegria. Então, viver com intensidade, com satisfação. Muitos e muitos crentes a gente conhece, às vezes até pelo rosto, para ser iluminado de tanta alegria. Eles são extremamente alegres, então sempre ali felizes e exultantes, né? Então, isso a gente percebe. Lógico que isso depende
do comportamento, de um monte de situações, mas as pessoas são alegres. O crente é alegre, ele é alegre por natureza, ele está sempre bem com a vida, né? Ele encara a vida de outra maneira, porque ele sabe que não está sozinho, né? E ele está falando isso para a gente: aproveite o tempo de vocês. Então, esse tempo pode ser um tempo maior aqui na Terra ou menor, de acordo com o momento que nós tenhamos aceitado a Cristo, né? Feita a nossa conversão. Então, esse tempo pode ser, para uns, praticamente a vida toda, e para outros, né, um pouco menor. Mas o importante é que na glória ele vai ser igual para todo mundo. Aqui, no verso 3, aí a coisa, né, o Pedro já pega mais pesado. Que ele fala assim: no passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, né? Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Então, aqui o Pedro rasgou logo o verbo, né? Falou logo tudo que ele sabia, né? Então, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, né? Então, vocês já faziam tudo, participavam de tudo, né? Então, e não era pouca coisa, não, pelo que ele está dizendo aqui, são coisas que até hoje já seriam bastante também para os tempos de hoje, né? Mas a gente vê nos dias de hoje, né? Toda hora o pessoal fecha uma festa aí, né? Então, toda hora. Hoje está no jornal que fecharam uma aqui pertinho da gente, no hotel de luxo, que é com 500 pessoas, né? Não vou dizer que lá tivesse orgia, não sei o quê, mas é sempre uma festa, às vezes um pouco exagerada, por isso que elas são fechadas, né? E tem em todo lado isso aí, todo lado tem esse tipo de coisa. Mas ele falou o seguinte, que essas pessoas viviam disso e nisso o tempo todo, né? E ele falou: então chega disso aí, acabou. Isso não dá, vocês já agradaram aos outros, esse tempo todo, agora não dá mais, né? Isso, a vida agora tem que ser diferente. Então, e ele fala nesse tipo de vida como um tempo perdido. Tempo perdido. Vocês já gastaram tempo suficiente. Era um tempo perdido. Eu peguei aqui na Bíblia arqueológica, né, ela faz referência para os termos pagãos, né, pagãos, que vocês já gastaram os tempos, né, nessa libertinagem, sensualidade, idolatria. Esse termo idolatria, ele tem uma semelhança com o termo de gentio, porque os gentios eram pagãos, né? E logicamente, também idólatras. Então, que essas cartas que ele estava escrevendo não era só para judeus convertidos ao cristianismo, era também para prosélitos, pessoas que tinham se convertido ao judaísmo e depois tinham se convertido ao cristianismo, ou tinham passado diretamente do paganismo para o cristianismo, né? Lendo em Atos 6, no versículo 5, vocês lembram daquela escolha dos diáconos, quando foram escolhidos os diáconos? O último deles era o Nicolau. O Nicolau era prosélito de Antioquia. Então, até mesmo entre aqueles diáconos, aqueles 7 escolhidos, para servir a igreja no início, existia um que era prosélito já de Antioquia. Então, e, logicamente, nessas cidades todas, diversos eram prosélitos e diversos eram judeus convertidos e diversos eram pessoas que vieram direto do paganismo para o cristianismo, né? Então, ele estava falando para esse tipo de gente, né? E esse tipo de gente vivia antes nessa vida que ele está falando aqui, né? De bebedeiras, orgias, farras. Inclusive, eu estava olhando naquela Bíblia arqueológica, a Bíblia arqueológica, na página 2015, ela tem quase que uma página inteira dedicada ao vinho, o vinho na cultura antiga. Então, o vinho, ele foi citado na Bíblia várias e várias vezes, até uma parábola de Jesus, né? Então, ele tem várias citações. Ele era utilizado em ocasiões religiosas, né? Lá em Números 15:7, tem rituais religiosos utilizando o vinho.
Você tem Oséias 4:11, que fala do vinho novo, vinho temperado, do vinho doce, né? Que eram inebriantes, então eles eram inebriantes. Lembra das torres de vigia que eram construídas para as pessoas tomarem conta do vinhedo, né? Para proteger as vinhas? Isso é citado em Isaías 5:12 e em Marcos 12:1, inclusive na parábola que Jesus conta. Jesus conta uma vinha, lembra a parábola dos lavradores maus, em que a vinha foi preparada, tudo direitinho, inclusive foi feita uma torre de vigia, né? A torre de vigia era para a pessoa ficar ali para espantar ladrão e para espantar também raposa, né? Em Cântico dos Cânticos, também, no capítulo 2, versículo 15, também tem a questão das raposas que comiam as uvas, né? Preocupação, então, que eles tinham para a raposa não comer a uva, senão a colheita seria menor, né? O vinho diluído em água era de qualidade inferior, também isso é citado por Isaías 22, quando ele fala que Jerusalém estava se perdendo, inclusive tinha colocado água no licor. Esse versículo é exatamente isso, tá? Esse Isaías 1:22 é que uma das, vamos dizer, da deterioração da qualidade de Jerusalém, que tinha se tornado homicida, é que o licor tinha sido diluído em água, né? Então você tinha perdido a qualidade. Então o vinho ele fazia parte da sociedade, era um padrão, né, de qualidade, né? Então nada demais com o vinho. O problema era a bebedeira, que isso fazia parte, esse vinho ele fazia parte da sociedade. Isso aí, a vinha era plantada em todo o Mediterrâneo e você precisava fermentar para guardar, porque ela não pode ser bebida, assim, nem comer a colheita toda de uva de uma vez só. Eles guardavam alimento para outra época, para poder comer em outra época. Não tinham esses conservantes químicos que nós temos hoje, né? Não tinha como industrializar as coisas. Então, hoje em dia, você pode até estocar suco de uva. Você vai no supermercado, tem suco de uva em conserva, ou simplesmente até sem produto químico, mas foi esterilizado com temperatura. Então, você consegue ter o alimento por mais tempo. Você tem geladeira, eles não tinham isso. Então, eles fermentavam. A uva era mais consumida na forma fermentada. Então, até aí nada demais, né? O problema era exatamente a bebedeira, né? Você fazer uma orgia, uma festa, você ficar inebriado com a bebida. Então, esse era o problema que ele estava falando aqui, que esse tipo de coisa não podia existir, né? Não podia existir. Então, nessa Bíblia Arqueológica, na página 2015, tem um monte de citações e um monte de aspectos do vinho, né, nessa época. Então, só que isso era comum. O que eu estou falando aqui é o seguinte, isso era comum, né? Era comum naquele meio. E ele está falando, toma cuidado com isso, porque isso aí te leva, né, a deterioração. Você não pode ficar misturando as coisas, né? E vocês viviam de bebedeira, em festa, em orgia, mas agora tem que sair disso, né? Tem que sair disso. Ah, me desculpa, porque eu vi uma mensagem aqui e aí eu entendi que você, para mim está tudo normal aqui, né? Mas vamos continuar então. Desculpa, eu que me confundi aqui com a mensagem, pensei que eu não estivesse transmitindo e estava tudo correto aqui para mim. Bom, vamos lá então. Então, o que acontece? Nós temos então esse vinho, né, como uma coisa que era comum,
Mas o Pedro está falando, olha só, isso tudo aí que vocês viviam, que vocês, às vezes, na percepção de vocês é uma coisa normal, é um problema, né? Então, vocês precisam tomar cuidado com isso, precisam mudar isso, né? Precisam mudar esse negócio. Então, era isso que o Pedro estava preocupado, porque, às vezes, o que, que acontece? A gente não percebe o limite das coisas, né? Você está acostumado com um modo de vida, agora você vai mudar aquele modo de vida. E, às vezes, você não percebe que você ainda continua vivendo, né, com um pé lá do outro lado, né? Então, você precisa saber pular. Eu vou contar uma história aqui para vocês rápida de uma coisa que me impressionou muito. Assim, me impressionou não, eu já li bastante até livro, daquele Amir Klink, que é um navegador, né, brasileiro, vive aqui em Paraty, e ele tem vários livros e tal, contando as histórias da navegação dele. Uma da segunda viagem grande que ele fez, ele ficou no Polo Sul, e lá no final do degelo, quando o barco dele foi se desprendendo do gelo, ele passou várias peripécias, tinha um bloco de gelo enorme, que iam se rachando, e o barco dele preso, e ele tinha que ajudar a serrar aquilo para poder o barco não cair, porque ele viu que tinha um desnível embaixo do barco, do gelo até o nível da água, uma confusão danada. E, na verdade, ele às vezes tinha que decidir para que bloco de gelo que ele ia pular. Porque se ele pulasse para o bloco errado, ele ficava sem acesso depois ao barco dele, né? E ia morrer, porque aquele bloco ia degelar, como é que ele ia passar nadando no mar e subir no outro bloco de gelo? Não ia viver. Então, ou você escolhia o bloco certo, ou morria, né? Então, ele vai contando essas decisões dele aí, nesse momento. Mais ou menos o que o Pedro está falando para a gente é o seguinte: escolhe o lugar certo para você ficar, né? Se você ficar no lugar errado, você vai se dar mal, porque você não mudou de vida, né? Você vai para a perdição. Então, essa questão nossa dessa mudança de vida, né? Às vezes você não perceber que tem que largar determinadas coisas, que você tem que sair daquilo, pode ser perigosa, pode ser fatal, né? Porque aquilo vai nos carregando de novo para o lugar errado, né? Então, tem hora que a gente tem que saber pular para o lugar certo. Então, se você tem uma coisa que é usada também pelo outro, né? Que aquele comportamento é usado também pelos que estão vivendo de forma errada, é importante abrir mão disso, é importante sair. Na dúvida, né? Saia daquilo. O que nós estamos fazendo hoje em dia para nos preservar de pegar esse Covid e outras coisas? Muitas vezes nós temos dúvida. Será que aquele lugar ali é perigoso? Será? Eu não vou mais lá, entendeu? Será que aquele lugar ali eu preciso ir mesmo? Eu não vou, eu corto. Então é isso que a gente faz. Então tem coisas que a gente tem que largar, né? Na dúvida, larga. E se estava fazendo e aquilo era comum àqueles que faziam coisas erradas, e agora se você fizer aquilo, você vai ficar no meio deles, né? É importante sair. E o Pedro está falando, saiam disso, larga essas coisas todas, porque isso aí vai levar vocês para a perdição. E vocês já se converteram, vocês saíram disso, né? Então agora fiquem em outro contexto, né? Em outro contexto. Então aqui ele fala isso. Depois, a partir do verso 4 ao 6, né, nós temos aqui a prestação de contas ao juiz justo e conhecedor da causa. Aí Pedro já começa a falar o seguinte, ó, todo mundo vai prestar conta, todo mundo vai prestar conta. E o juiz é perfeito, esse juiz aí conhece tudo, conhece o processo inteiro, né? Não adianta apresentar uma historinha que ele não vai aceitar, ele conhece o processo todo, né? E, inclusive, você foi orientado, né, no conhecimento dele para não errar. Então, não adianta, todo mundo vai prestar conta. E vamos aqui ler o nosso texto sobre isso. Nós temos aqui, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Então, por que esses crentes estavam sendo prejudicados? Porque eles exatamente estavam vivendo diferente, eles não estavam mais vivendo no meio dos outros, né? Então, eles estavam sofrendo um tipo de bullying, porque eles não queriam mais a festa, não queriam beber, não queriam participar de orgia, não queriam, né, ajudar lá naquelas danças sensuais e tudo mais, e então eles estavam sendo isolados, né, começando a sofrer perseguição,
E aí, muitos eram escravos, né? Nem todos aí eram senhores, muitos eram escravos, e tinham, às vezes, que servir ao Senhor naquelas festas. Olha só a situação, né? Então, era muito difícil, né? Era muito difícil. Então, eles... essa vida, esse problema aí, né? De relacionamento, né? Era muito complicado. Então, nós estávamos falando de escrava com o senhor, de marido com mulher, de escravo com escrava, que eles tinham hora também para trabalhar, para acordar. Tanto é que eles faziam um culto de madrugada antes do sol nascer, para poder fazer o culto deles. E depois, já em 120 e pouco, tem uma outra história que eu estava lendo, que eles foram denunciados exatamente porque eles faziam cânticos, né, antes do sol nascer, né? Eles faziam porque não eram escravos, eles não tinham outro horário para fazer, para cultuar a Deus. Então, eles cultuavam antes dos senhores acordarem, né? E aí, isso também era denunciado, né? Então, vocês observem que existia uma repugnância da sociedade em função exatamente deles serem diferentes, né? Vocês lembram daquela passagem de Paulo 13:45, em que Paulo foi falar lá no templo, ele estava sendo inquirido lá, né? E lá tiveram várias maledicências, porque enquanto Paulo falava, para explicar, o pessoal ficava blasfemando lá, falando um monte de coisa. Tinham vários judeus que ficavam falando coisas, até que levaram ele, né, à prisão, que depois levou ele a Roma e uma série de coisas, né? Então, essa maledicência, ela acaba gerando problema. Então, o que Pedro está falando é o seguinte: toma cuidado, né, para vocês terem um comportamento bom, mas vocês estão sendo difamados por causa do bom comportamento de vocês. Então, é exatamente o comportamento diferente que está levando eles a implicarem com vocês, não é isso? Então, esse comportamento, ele pode levar a esse problema. Você fica diferente. O fato de você ficar diferente leva a esse monte de falações, né, das pessoas falando de você, exatamente porque você é diferente. Então, é um bullying, né, que hoje em dia a gente chama de bullying. Então, a pessoa fica sofrendo uma pressão do outro, né, e, na verdade, quem está fazendo bullying é que é o errado, né? Então ele falou, vocês vão ter que aguentar, porque esse bom comportamento de vocês aí pode levar a problemas. Eu até coloquei aqui num texto para vocês que tem gente que exatamente para não sofrer esse bullying, para não ser mal falado pelos pecadores, no caso, né, porque ele ficou diferente, o que ele faz? Ele dá um jeito de se disfarçar um pouco de pecador também, entre aspas, né? Então ele fica ali e tal, fazendo algumas coisas parecidas. E para quê? Para não ficar muito diferente, ser aceito, para ele ser aceito, e sendo aceito, então, ele não teria tanto problema de relacionamento, né? Isso pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar, né? Então ele faz algumas coisinhas, cede em algumas coisas, né? Aceita algumas, se permite algumas coisas, para evitar, então, que seja isolado ou mal falado, né, pelos pecadores aqui no caso. Então, eu coloquei um exemplo dos animais. Tem animal que, para não ser caçado pelos outros, o que ele faz? Ele se fantasia de caule, de árvore, de folha, ele fica parecido com uma folha, né? Tem uns até que tem um formato de folha, né? Tem grilos, tem vários animais, tem lagartixa, tem pássaros, todos eles se disfarçam, né, da árvore para poder, ou da folha, ou de o que for, para poder viver mais tempo, para não ser incomodado por ninguém, não é isso? Mas isso é uma estratégia de vida, de sobrevivência na selva, né? Mas, às vezes, existe uma estratégia comportamental das pessoas, de fazer algumas concessões para poder sobreviver melhor, né? Para ter um melhor relacionamento. E o Pedro está falando, esquece isso, né? Esquece isso, né? Para vocês fiquem separados mesmo, tenham uma vida diferente, e vão sofrer por isso. Ele não está falando que isso aí vai trazer benefício, não. Ele fala, isso aí pode trazer problema para vocês. Pode trazer problema para vocês, né? No verso 5, ele fala o seguinte, então no 4 é porque eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, e por isso os insultam. Torrente, né? Torrente é
uma coisa caudalosa, né? Uma enxurrada de imoralidade. Então, a sociedade era muito imoral. Aí aparece um monte de gente querendo ser diferente, vai arrumar problema, né? Vai arrumar problema. E nesse caso eles eram minoria ainda, né? Então, era o problema certo isso aí. No verso 5 está assim: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Então, Pedro falou: olha só, vocês vão sofrer, mas essas pessoas que estão fazendo isso com vocês vão ser julgadas também, né? E eles julgam todo mundo. Ele vai julgar todo mundo, vai julgar os que já morreram e os que estão vivos também. Então, eles vão ter que prestar contas, né? Vão ter que prestar contas. Então, você observa que essa prestação de contas aí, ela tem algumas passagens, né? E que nos reafirmam que esse juízo vai ocorrer, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, essa de... Aqui nós temos Atos 10, 42, por exemplo, né? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Então, aqui estava falando de Jesus, né? Então, todas essas passagens, né? Tem várias passagens aqui que vão confirmando isso que eu estou falando, mas tem Romanos também, né? 14, 10. Todas as passagens, elas mostram para a gente como que era essa prestação de contas. Então, é confirmado, né, que isso vai acontecer. Então, ele falou: ó, vocês não se preocupem, vocês têm certeza que isso vai ser avaliado, isso não vai terminar entre vocês, não é um assunto de vocês, né? Não é para vocês resolverem isso, é para vocês mudarem de comportamento e se comportarem como convertidos, né? Até porque, lembra que o cristianismo estava em franco crescimento. Se ele estava em franco crescimento, era preciso que o exemplo das pessoas mostrasse isso, e esse exemplo convertia pessoas, né? Mudava, era uma mudança de comportamento, né? Se não tivesse mudança de comportamento, não teria ocorrido nada, né? Então, ele falou: essa mudança de comportamento de vocês é fundamental, mesmo que vocês sofram por isso, né? Então na carta também de Romanos 14, né, aqui 10, vou só ler aqui rapidinho essa passagem também, ele tem aqui essa preocupação de novo, né? Romanos aqui 14, 10, ó. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, isso aqui, na verdade, é 14, 10 até 12 que eu li. Mas ele fala dessa prestação de contas. Então, isso aí é certo, né? O verso 6 é bem mais complicadinho aqui para nós, porque precisaria talvez uma dedicação exclusiva só a esse tema, né? Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para aqueles que, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo Deus, né? Então, isso aqui é uma tradução. Então, por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito, segundo a Deus. Então, nessa versão que está dando a entender, é que aquelas pessoas, então, que já tinham morrido, né, eles foram julgados segundo os padrões da época deles, de vida da época deles, né? Já que eles não tinham ainda, Jesus não tinha vindo ainda apresentar o evangelho para eles. Então, eles foram julgados por esse padrão, né, por esse padrão aí, de vida que eles tinham, né? Aqui tem outra versão, deixa eu ver aqui para vocês, naquele professor português: pois para isso até os mortos a boa vida foi anunciada, a boa nova, desculpa, foi anunciada, para que por um lado fossem julgados segundo padrões humanos em carne, mas para que por outro vivessem segundo Deus em espírito. Então, pois para aos mortos a boa nova foi anunciada,
né? Então, e daí entra o catolicismo também com até esqueci o nome, né? Não, tem o inferno e tem lá, eu esqueci o outro. Então, vamos dizer, essa oportunidade que tem de conversão, na verdade, isso aí começou lá na Idade Média, no século XIII, que eles começaram com essa ideia de você ter essa oportunidade de conversão, né? O purgatório. Obrigado, Ana. Tem hora que soma as palavras. A gente conversa tão pouco que acaba vai ficando sem vocabulário. Tem hora que a palavra desaparece. Mas o purgatório ele é uma criação lá do século XIII da igreja, né? Quando eles estavam atrás de indulgências e tudo mais, né? Então, até então, isso não existia. O que está falando aqui é que aquelas pessoas que não receberam o evangelho, no seu tempo, eles foram julgados segundo um outro padrão, né? Outro padrão. E foi para eles, inclusive, que Pedro fala aqui, antes, que ele pregou aos mortos, que estavam espíritos em prisão. Então, seria isso aí, né? Então, seria vamos dizer, uma linha do tempo. Então, dali para trás, aquelas pessoas que não receberam essa informação, eles foram né, e serão julgados de outra forma, né? Mas não é para todo mundo que já recebeu que vai ficar. Isso é um entendimento nosso, né? Que vai ficar toda a vida recebendo oportunidade. Então, a nossa oportunidade termina com o nosso passamento, quando nós saímos dessa vida, né? Saímos da vida carnal para a vida espiritual. Então, ali é o nosso limite, porque nós já temos esse conhecimento, né? Enquanto que eles falam que a pessoa pode ficar toda a vida, né, recebendo missas e etc., que aí vai purificando até que sai daquele espaço ali que está. Mas isso não é o nosso entendimento é outro, né? Mas aqui ele fala que mesmo que essas pessoas todas também foram julgadas, então os mortos foram julgados. Tem algumas versões de Bíblia e de comentaristas que, assim, menosprezam um pouco esse negócio, passa por cima, né, como se não fosse nada disso. Aí eles já falam que eles falam que são os mortos que já foram convertidos. Mas aí, se já foram convertidos, já são salvos, né? Não precisa... Se nós morrermos, nós já estamos convertidos. Então, a nossa salvação já está garantida. Então, eles passam um pouco por cima disso, né? Eles ignoram. A gente não pode ignorar os assuntos. Os assuntos que foram difíceis para nós temos que parar e arrumar um tempo, estudar e ler, entender, marcar um encontro para tirar dúvida, né? Nós temos que esclarecer. Nós não podemos passar por cima de dúvidas, né? Como se o outro estivesse errado e a gente estando certo só passando por cima, não atropelando aquela informação, não é isso, né? Tem que procurar entender, ver traduções e tudo mais. Então, esse é o meu entendimento. Então, para aqueles que não tinham conhecimento, né, ficou lá um julgamento diferente, mas não é para toda a vida isso aí, né? Isso aí não é para ficar toda hora tendo que pregar aos mortos, né? Os mortos, eles já foram resolvidos lá naquele momento. Então, o que ele está falando aqui para a gente é que todo mundo vai ser julgado. Todo mundo vai ser julgado. Esses que estão perseguindo eles mesmos, os que forem fortes e os que forem fracos. Mas o que ele está falando é o seguinte, até lá no capítulo 3 anterior, nós já tínhamos visto isso, né? Aqueles que já tinham, né, que já estavam sofrendo por causa da conversão, né, esses aí sim que ele está falando. Ele está falando que eles iam sofrer por causa da conversão também, né, e muitas vezes nós sabemos que nós passamos alguns problemas hoje em dia ainda na sociedade por isso, né, mas isso não deve ser nenhum objeto de preocupação, mas nós sabemos que tem lugares do mundo que nós podemos até ser mortos, se revelarmos que somos cristãos, vocês sabem disso. Tem vários países no mundo atualmente que isso acontece. Então, você não pode nem se expor, né? Nós temos aqui
missionários que são sustentados também pela igreja, que estão em países que eles não podem falar nem o que eles estão fazendo lá. Então, você sabe que isso é perigoso, mas não é o nosso caso aqui, né? Não é o nosso caso aqui. Então, o que a gente precisa realmente é ter um bom comportamento, mesmo que, eventualmente, a gente tenha problemas por isso. Ele não está falando que a gente não vai ter, que podemos ter, mas que esse sofrimento aí, ele está sendo também visto por Deus. E nós seremos amparados dentro do contexto, né, que for necessário, e for da vontade de Deus também. Vamos, nosso tempo já está esgotado, né? E vamos, então, fazer uma oração de despedida e vamos para o nosso culto. Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui reunidos, estudando a sua palavra e termos essa oportunidade com tantos irmãos. Te agradecemos pela tecnologia, pela oportunidade de conseguir falar com os irmãos, mesmo à distância, cada um separado em suas casas. Mas te pedimos que tenhamos ainda essa oportunidade, que essa oportunidade sirva também para o evangelismo, a grande distância, para os irmãos que podem assistir o culto em outro momento, a lição em outro momento, que isso seja uma facilitação para todos. Te agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar e porque a nossa igreja continua reunida e congregada e estudando a sua palavra e se mantendo nos seus ensinamentos. Te agradecemos e te pedimos por todos. Em nome de Jesus, amém. Agradeço, irmãos, por todos, e no domingo que vem, então, a gente continua, né, com nossa parte agora, com os deveres entre irmãos. Então, no próximo domingo, nós vamos estudar os deveres entre irmãos, não é isso? Então, eu vou despedir dos irmãos e vamos nos preparar para o culto. Muito obrigado a todos aí.